também eu queria chamar a atenção para a leitura de jogo do Rossi, porque foi uma falta que ele sofre, acho que do Flaco Lopes, né? Na saída da área, quando ele tava com a bola na mão, ele bota no chão e, cara, ele olha, aí ele vai, ameaça e volta, aí ele continua olhando, aí, cara, de repente ele vê o Pedro aberto no meio de campo e o passe, é um passe, né? Porque ele não é como se ele fosse cobrar um tiro de meta, assim. Ele se arrisca demais, que é um passe pelo meio rasteiro, assim, meia altura, e ele consegue achar o Pedro, que domina muito bem, que isso ele faz com maestria, vários domínios, aliás, ontem do Pedro foram muito bonitos, e ele se entende com a Arrascaeta. Mas o passe-chave foi do Rossi, e ele se arriscou bastante naquele passe-chave dele. Fala aí, Às Canedinho. vezes, quanto maior o risco, maior a recompensa. Foi Né? totalmente isso. E claro, o Rossi é um goleiro que tem qualidade para isso. Não é todo goleiro que pode, né? E nem faria. Alguns goleiros não correriam esse risco justamente por saberem que, cara, a chance de um míssil não teleguiado aqui, bater em alguém, ricochetear, sobrar e em 3 segundos alguém tá na cara do gol é enorme. Então, o Rossi fez isso porque ele sabe fazer bem. E, cara, quando ele olha o Pedro também, eu acho que deve tranquilizar, né? Porque qualquer Vou mandar outro uma jogador, máquina assim, de lavar nele lá e pronto. que ele, cara, ele bota, seja na caixa ou por baixo, como foi o caso, escorando bem, né? Coitado do Fux ali, deu até pena, porque o Pedro. E a loucura, cara, sei lá, faz 5 programas que a gente estava comentando sobre. Caraca, e o Pedro, cara, pô, será que ele não vai ser titular do Flamengo? Ou, pô, ele deveria, ele não entrou nesse jogo? Teve um Flamengo e Cruzeiro que o Pedro entra faltando 5 minutos para acabar o jogo. Loucura, né? Que assim, passa um giz e parece um negócio absurdo, né? Mais uma vez, vamos falar aqui não só dos números, mas de como ele destrava o jogo. Tava mais pro Palmeiras o jogo. E o jogo é destravado e o Flamengo vence mais uma vez um jogo muito difícil, em que o Flamengo não sobrou, pelo contrário, precisou do talento dos seus jogadores de frente. O Arrascaeta, que vem decidindo o campeonato inteiro, e do Pedro, que, pelo amor de Deus, né? Agora o Felipe falou até e convocaria o Pedro para a seleção, então já mudou, não sei se eles estão mais paz e amor, ou está mais fácil agora de elogiar o Pedro. Né? No momento ali anterior, Ele gente falou discutia... sublime. Foi a primeira vez que um técnico do futebol brasileiro disse que a atuação de um atleta foi sublime. Ele usou chat. Ele falou que foi sublime. Eu só escutei isso em filme. Alguém falar que foi sublime. Alguém fala de ópera, comida. Mas a atuação dele foi sublime. Foi a primeira vez. Hoje, 20 de outubro, parece loucura, né? Mas a gente discutia a titularidade dele há pouco tempo. E, claro, também porque o Felipe não botava ele para jogar todos os minutos mais importantes. Então não tem jeito, cara. Em jogos assim, provada mais uma vez a importância do Pedro. E ganha até, aliás, o jogo de ontem, Pedro e Vitor Roque. Vitor Roque também foi muito bem no jogo de ontem. Ele tá voando. Pô, um gol de cabeça que ele não costumava fazer, né? Não, e colocadinho, uma bonita tá? cabeçada. Colocadinho, com curva no outro lado ali, totalmente consciente do que tava fazendo. E enchendo o saco toda hora. Nas costas de quem mesmo saiu? E esse o Flamengo com a menos. Esse é o gol Bruno Pet. É o gol Bruno Pet nas costas do lateral, meu. Toda rodada tem uns 3 desse aí já. Mas acho que é um jogo até que reforça, enquanto a camisa 9 segue sem dono, e o Ancelotti deu a entender que teremos mais testes na data FIFA de novembro, de repente os dois pintam aí. E não seria nenhum absurdo Pedro e Vitor Roque estarem na seleção brasileira nessa próxima data FIFA. Sabe que hora que eu vi a escalação ontem, apesar do Palmeiras ter feito uma boa partida e tal, o meio-campo do Palmeiras com Maurício, Andreas e Aníbal me chamou a atenção porque o Flamengo saiu com Eric e Jorginho, que são 2 caras que ficam... Eles sempre correm em linha, né? A gente já mostrou isso aqui, que eles estão sempre bem alinhadinhos, mas eles marcam, eles roubam bola e eles sabem sair jogando. Aí eu fui olhar o número de ações desses caras no campo para ver se eles estavam preenchendo, porque eu fiquei com a sensação, no primeiro tempo, de um buraco ali pro Palmeiras. Pessoal, pedir favor a vocês, se você clicou no vídeo, tenta ficar até o final, se não fica mais um pouco, porque clicam, aí não assiste o vídeo todo, aí prejudicou bastante o canal, por isso que tive que parar de postar no canal, como eu tava postando, porque não tá valendo a pena, vocês clicam, não assistem o vídeo todo, e aí para, e aí o YouTube não recomenda para mais pessoas, porque as pessoas clicam e não assistem, como se o conteúdo fosse ruim, sendo que o conteúdo é parecido, até melhor, né, pegando sempre primeiro aí, que é a concorrência e postando, mas tenta ficar até o final do vídeo e dar essa moral aí, se possível, não por mim, por vocês,
É para você não ficar pegando lances ali isolado e ficar desatualizado, beleza? É isso que eu te peço. E se puder, se inscreva no canal, comente as suas opiniões nos comentários, que aqui seu comentário é lido e respondido, beleza? Palmeiras. E o Palmeiras com dificuldade de controlar o meio de campo ao longo do jogo até. Só que quando eu fui olhar o posicionamento deles, sabe o que eu descobri? Que o Danilo praticamente teve a mesma posição, o mesmo posicionamento do Eric Pulgar. Ele quase jogou como volante. Olha isso aqui. Olha as ações do Danilo no jogo. Então ali em cima a gente tem a bolinha é a ação correta, né? Tipo passe, roubada de bola que deu certo e o xizinho é quando as coisas deram errado. Olha o Danilo, olha o Eric, olha o Jorginho, como eles preencheram aquele lugar ali, os três juntos. E olha o Maurício e o Andreas, como acabaram sobrecarregando o Aníbal. A gente vai falar que o Aníbal errou. O Aníbal já tá até abusando um pouco do direito de errar. Ele foi expulso naquele mata-mata contra o Corinthians na Copa do Brasil. E ontem ele perde uma bola. Ele demora muito para se decidir. O Pedro vem, rouba a bola dele e sai mais um gol do Flamengo. Mas repara que de preenchimento de meio de campo, Jorginho, Eric e Danilo preenchem muito mais ali do que o Maurício, o Andreas e o Aníbal. O Aníbal tá na função dele, mas tanto o Andreas quanto o Maurício tem muito mais o Andreas parecendo um meia atacante e o Maurício muito mais um meia atacante do que propriamente um volante, né? Será que isso não prejudicou um pouco o Palmeiras no primeiro tempo? Pet, Canedo, o que vocês acham? Eu acho que de fato o Aníbal jogando sozinho, eu até fiquei até surpreso com o Abel, Eu né? também. Não foi uma novidade ele ter usado essa formação, mas foi uma formação bastante ofensiva para você jogar contra o Flamengo, fora de casa, no Maracanã, num jogo em que o empate pro Palmeiras não era um mau resultado. Uhum. Então, assim, me chamou muita atenção, de fato, eu tô contigo em relação à escalação. Mas, de fato, né, assim, em termos de jogo Isso é, no isso meio é primeiro campo, tempo, tá? Aliás, observação, isso é primeiro tempo, tá? No segundo tempo, claro que isso muda. Mas isso aí eu peguei o posicionamento deles no primeiro tempo, tá? É o primeiro tempo. Ah, tá, boa. Todos esses dados aí é só válidos Só primeiro do primeiro tempo. Esse confronto contra o Palmeiras, a gente trazer para o nosso fã de esporte aqui no Puxeta, porque afinal eles decidiram para o Mengão. O Pedro jogou quase o jogo todo, né? A Arrascaeta saiu no comecinho do segundo tempo, 15 minutos, um gol para cada, uma assistência para cada, uma finalização para cada. O Arrascaeta teve mais chances criadas, mais ações na área, né, rival na perspectiva com relação ao Pedro. O Pedro teve 4, o Arrascaeta 3. E no Bola de Prata, o Pedro teve a maior nota, né, entre os dois. Um deu assistência pro outro no confronto. É a confirmação de, por exemplo, pensando na perspectiva do Flamengo, que o Pedro merece ser, de fato, titular absoluto? Esse é o momento do Pedro, ele voltou a ser aquele atacante que o torcedor do Flamengo esperava? Eu acho que o Felipe Luiz ele tem as suas convicções e tem essa questão dele, às vezes, querer um jogador mais móvel no ataque. Então, e o Pedro, ele às vezes ele fica um pouco mais parado, mas você vê como ele faz a diferença, cara. Ele é um cara que entrega, ele é habilidoso, é um cara que entrega gol, entrega assistência, então ele não pode ser reserva nesse Flamengo. Não pode. E eu acho que, assim, entre as principais duplas do futebol brasileiro, até a nossa produção colocou na pauta, eu acho que Flaco Lopes e Vitor Roque ainda continuam no nível mais alto, porque eles estavam jogando mais juntos. O Pedro ainda estava numa condição vindo, às vezes entrando no banco de reserva, e eu vi a torcida do Flamengo chiando ontem na partida, falando, pô, mas o Arrascaeta saiu no início do segundo tempo, mas acho Saiu que cedo. Saiu cedo, correu um risco do Palmeiras, e correu, o Palmeiras fez 3-2, tudo bem, Sim. Foi no final do jogo. Mas é uma maneira de poupar visando a Libertadores, que vai ser transmitida aqui na ESPN. Então é uma maneira de você poupar e não correr tantos riscos com um cara que é importante e vinha sofrendo com lesões, com problemas físicos ao longo da temporada. Sim, ele entrou com o Plata no lugar do Arrascaeta ali, 14 minutos do segundo tempo, mas eu acho que ali também tinha a ver com as circunstâncias do jogo mesmo. O Flamengo aproximou as duas linhas, ele percebeu que eu acho que ele precisava de um jogador de mais velocidade para sair, e o Arrascaeta, ele ficar com o Arrascaeta e Pedro, ele não teria nenhum desses dois jogadores com velocidade, né? E colocou o Plata pro Plata atacar o espaço, acabou não tendo nenhuma grande chance muito clara de gol, mas eu acho que foi isso que o Felipe Luiz pensou, embora na hora que eu vi subir a plaquinha Arrascaeta, eu falei, cedo demais. Eu achei cedo demais. Ainda mais conhecendo o histórico do Palmeiras de sempre conseguir ficar no segundo tempo, né? Então dá aquele, putz, será que vem aí o empate? Mas sobre a questão do Pedro, eu acho que é muito interessante a gente lembrar também a situação dele com o Felipe Luiz, porque o Pedro teve alguns embates com o Felipe Luiz
E o Felipe Luiz chegou a dar entrevistas muito fortes, né? Falando sobre o comportamento do Pedro, o Pedro nos treinos. Foi discutido isso na época da Libertadores, a classificação do Flamengo sobre o Inter, depois de um jogo espetacular do Pedro contra o Inter pelo Brasileirão. Ficou, quem que vai jogar? Será que tem chance do Pedro ser titular ou vai ser realmente o Bruno Henrique? Isso foi um questionamento, ele acaba optando pelo Bruno Henrique. E aí, mais uma vez, agora, um pouco mais pra frente, a gente vê de novo o Pedro entregando muito e fazendo um jogo espetacular. E aí depois o Felipe Luiz até elogia, né, o Pedro, fala que ele fez um jogo perfeito, fala que o Pedro merece também uma vaga pra seleção brasileira. Tem toda essa questão. Então, Bom pra mim, assunto esse parece também. que a treta dos dois foi resolvida. O cara que Parece entrega estar- o gol, como é que você vai, não vai ficar Não, feliz então, com ele? E aí, a Pedro partir de resolveu agora, esse eu debate. vejo o Pedro como titular do Flamengo, entende? Porque é isso. Exatamente. Mas você via antes, por exemplo, você via ele como um cara mais de alternativa, talvez. Eu vi o Felipe Luiz vendo ele dessa forma. Ó, Que isso, hein? A Mari técnica escalaria o Pedro com certeza, mas o Felipe Luiz não estava escalando. porque Agora, tinha essas tanto questões. a Mari Não, eu quanto o acho que Felipe o Luiz. Pedro passou por essas questões. Né? Sim, sim. Ele não Sim. vende um rendimento, nossa, maravilhoso em Não é todos o os melhor jogos. ano do Pedro, sem dúvida. Em todos os jogos. Então, assim, pra mim é questionável também essa questão do Pedro. Mas hoje, o Pedro tem que ser titular do Flamengo. Só corroborando o que você fala, pra mim tem 3 opções que merecem mais a vaga na seleção brasileira do que o próprio Richarlison. Que é Pedro, Caio Jorge e Vitor Roque. Eu acho que em novembro, esses Nessa 3... ordem? Não coloquei em ordem. Falei 3 nomes que... Aí é Cancelote. Aí você tá querendo me colocar no Não, só pra problema. saber, só, velho. O João Pedro não tá nessas. Não, acho que o João Pedro tá Mim tendo tá no Brasileirão. Brasileirão, Ah, são tá, 3 tá, caras ok. que estão voando. Pra Que quantas vagas? O João Pedro é um A cara que... vaga do Richardson. Só do Richard. O próprio João Pedro ele não vem numa boa fase no Chelsea. São 6 partidas sem marcar gols ou sem chutar ao gol. Então o João Pedro não... Por isso que ele não foi Sim, convocado sim, na sim. última data FIFA. Amistosa, na verdade. Matheus Cunha ontem fez um bom jogo, né? Um bom Pô, jogo, né? mas eu acho que o Matheus Cunha ele é mais um segundo atacante do que como um... um 9. Tá jogando mais como um meia, né? Então eu acho que esses 3 nomes, Pedro, Vitor Roque, Caio Jorge, merecem mais uma oportunidade na seleção do que o próprio Richardson. Estão entregando gol e sendo importantes para os seus respectivos clubes no Brasileirão. Eu Posso já, fazer eu já, só eu mais já um destaque discordo do rapidamente jogo, sobre a Gustavo? questão do Vitor Roque. Pra mim, ele entra na mesma linha do Matheus. Ele não é um cara, um 9. Tanto é que ele só funcionou quando teve alguém pra dançar com ele. ali. Mas eu acho que entre os nomes que a gente fala, Não, ele pode ser E dentro sim. do esquema que o Ancelotti tem usado, né, que ele tem jogado com o Vini ali, né, o Vitor Roque poderia fazer essa função que é um 9 de mais velocidade, de mais movimentação, não um 9 tão fixo, né? Sim. O Vitor Fala. Roque, ainda mais se o Palmeiras for campeão brasileiro, campeão de Libertadores, certamente a opinião pública virá junto. Mas um ponto que eu queria colocar de ontem é que eu acho que foi a grande atuação da torcida do Flamengo no campeonato até aqui. Fiquei impressionado com a forma como o flamenguista se comportou ontem no Maracanã. Porque assim, a nação rubro-negra muitas vezes vai para o Maracanã para fazer festa, para ver um jogo mágico e tal. Ontem ela percebeu que ela tinha que fazer parte do jogo, ela tinha que entrar em campo. O Palmeiras começou o jogo em cima, o Abel percebeu que ele tinha muito mais a ganhar do que a perder. O Palmeiras foi pro abafa e a nação rubro-negra não parou de cantar um segundo. Ela mostrou ali naquele começo de jogo que, tô aqui. Você precisa de mim? Eu tô aqui. Ela fez a força, ela cantou, ela trouxe o Flamengo pro ataque, ela não parou um momento. Teve um determinado momento do segundo tempo que o Flamengo começou a dar aquela... Sabe, quando ele começa a cadenciar o jogo, eu senti que a partida já Desculpa, tá dominada, como já é tá que, ganha. como é que foi? Que o Flamengo fez no segundo tempo? A torcida do Flamengo empurrou. Não. Ela Como trouxe. é que, os jogadores do Ela segundo trouxe. tempo. Como é que Não, o o jogador... Flamengo começa a dar aquela Que rodada. molejo, que isso? uma limonência. Ele começa Tango a no administrar o jogo, ele deixa de ser tão agudo. Faz isso direto. Contra o Estudiantes ele fez isso. Perdeu a chance de matar o jogo no Maracanã por isso. E ontem a torcida falou, não, vamos pra cima, Cara, sim. vamos resolver, Eu acho que eles vamos ser campeão. entenderam a questão É de isso, ser o eles jogo de foram título, pra né? jogar junto. A nação rubro-negra foi pro Maracanã pra jogar junto e fazer o Flamengo ganhar o jogo ontem. E o Flamengo, Fez a parte dela. E o Flamengo foi letal. Eu acho que é essa a questão, que às vezes faltava um pouco no time do Felipe Luiz. Essa letalidade, você chegar no ataque e concretizar as oportunidades. E ontem fez o que tinha que fazer, né? Gente. Muito bem. Nosso fã de esporte tá com a gente no YouTube. Você que tá ligado com a gente no TikTok, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu peço mais uma vez, você deixa o like. Individualmente. Acho que foram as peças individuais do Flamengo. A gente O entra na questão Pedro, de a ser o melhor Arrascaeta. elenco, né? O Jorginho começou um pouco devagar, mas quando entrou no jogo, você vê que tudo mudou. Nossa, ele O jogou Jorginho Mas- jogou muito. Eu acho que o Palmeiras não jogou mal, não. O Palmeiras foi pro abafa, As o Palmeiras questões do Palmeiras pressionou. foram individuais. Isso, o Realmente, Palmeiras problemas sim do teve jogo as dele. falhas péssimos individuais. jogos individuais, Exato. é, Sim, não o Palmeiras. Palmeiras tem boas peças, mas foi algo a se ressaltar, né? O conjunto, a formação de time Sim, que o sim. Abel sempre pregou e sempre montou. Um time muito aguerrido, agressivo. E
etc e tal. Mas é muito arriscado fazer esse jogo que o Palmeiras fez, né? De pressionar o Flamengo. Porque quando o Flamengo sai da pressão, acontece exatamente o que aconteceu no primeiro gol. Pedro recebe, gira no zagueiro, Pois é. bota o Arrascaeta na cara do gol e aí o Carlos Miguel... Mais uma vez. Já Carlos viu, Miguel, hein? Miguel. Carlos Miguel, hein? Carlos Ih, Miguel. Carlos Mas Miguel. como pega no pé do cara, hein? Coitado. Nenhum dos 3 gols foi 45 culpa minutos, dele. 3x0. Não, Boa Ah, estreia. mas a primeira defesa dele pelo Flamengo foi aos 43 minutos do segundo tempo, gente, uma bola que ia pra lateral, né? É fato, a gente tem que pontuar. Um cara que se espera tanto, se coloca tanta expectativa como o Carlos Miguel, que era o goleiro que seria o novo jogador de seleção e blá blá blá. Não deu certo, não performou bem na Inglaterra. Voltou pro Palmeiras na primeira oportunidade, tomou 3 gols. Mas aí vocês querem que o cara faça milagre também. Exato, é o que se espera de um ano de alto Mas nível. não, só um pouquinho. Mas é que nenhum dos gols passou por ele. Não, nenhum gol é falha. exato. O lance que ele falha, que é no segundo tempo, né? O cruzamento que ele sai caçando Ah, borboleta. mas aí é um- Aí sim a bola não entrou, não, mas tudo bem. Eu sei que não é fácil você estrear no Maracanã lotado contra o Flamengo, Não, no jogo que vale dá pra dizer que título. ele Não. chamou o gol, beleza. Mas assim, ele não falhou em nenhum Não, gol. falhar não Esse é o falhou. ponto. Como é que ele pega os É caras difícil saindo a gol? gente cobrar Expectativa, ele. bom. Não, eu entendo, mas é difícil a gente cobrar ele quando claramente as falhas... Por exemplo, a gente tem que estar cobrando no Aníbal. Exato. E não o Carlos Miguel. Bom, Não, é que a estatística de 3 chutes e 3 gols não É. deve ter uma estatística muito 100% gostosa de pro aproveitamento. 3 no Nossa. gol, 3 no gol. Pronto. Vamos falar sobre porcentagem de título agora, já que agora nós temos os dois times que estão ali empatados. Já podemos falar também sobre sequência daqui a pouquinho. Nós temos uma enquete na sequência. Vamos por partes. Porcentagem de título Cruzeiro, a Caramba. porcentagem segunda ópita foi para 0,35. O que aconteceu com o Flamengo e Palmeiras ali? Zero. Muita chance de título pro Flamengo, muita chance Eles de estouraram o título pro limite do Palmeiras. nosso Passou, gráfico, o gráfico estourou o gráfico. Qual é a porcentagem do Flamengo e Palmeiras, produção? Por favor, pra gente trazer aqui pro nosso fã de esporte. Mais que 100%. Eu acho que eles querem Palmeiras que a foi gente vitória a decida. mais, só isso. A gente vai dar a porcentagem. Olha lá, agora Uau, é isso, ó. Deixaram pra gente decidir. é isso. O pessoal da OPA que fez a Descubra a pesquisa. porcentagem. Daqui a pouquinho eu vou atualizar os números pra vocês. Tá? E falando sobre isso, nós temos no YouTube outra enquete. A enquete já terminou, tem outra enquete rolando. Na briga pelo brasileiro, após o jogo de ontem, as opções são: Flamengo virou o favoritaço ou o Verdão segue firme na disputa? Caramba, o pessoal é tão emocionado assim, já colocou o Flamengo como favorito. Não há favoritaço neste campeonato. Não há. Eu ainda vejo o Palmeiras como favorito. Eu Eu acho que também. o Palmeiras Ó, se encontrou. só um pouquinho. O Palmeiras. Ácido. Não, eu acho que assim, se eu fosse decidir aquele barrinha de porcentagem, eu colocaria 55 A produção pro me falou Palmeiras, quanto foi. 45 pro Flamengo. 50,97 para o Palmeiras. 48,7 para o Flamengo. É, Esse bom, é eu não, sou, equilibrado, eu né? não sou matemático, não foi essa a minha divisão. É então que tem a margem eu de fui erro, no né? 55 a 45. 2 pontos percentuais Não, pra legal que mais ele do que ignorou os Flamengo. 0,35 do Cruzeiro, né? Desculpa, Cruzeiro o Cruzeiro já foi. faleceu. Cruzeiro já foi, é um abraço. Eu sei que o Cruzeiro pega o Palmeiras agora, tem chance de encostar ali, mas já era. O Cruzeiro tem jogo a mais que os dois, não vai conseguir. Na disputa, que ela é entre Palmeiras e Flamengo, Palmeiras 55, Flamengo 45, porque o Palmeiras tá jogando mais futebol. O Palmeiras tá melhor psicologicamente e a dupla Flaco e Vitor Agora Roque. sim. Agora sim, olha lá. Aê! Pesquisa da Opta. Tá? Obrigado. Opta sempre trazendo números atualizados para nós. 50,95 para o Palmeiras, 48,7 para o Flamengo. Ponto Isso 35. pode mudar a qualquer momento, a qualquer jogo. É porque assim, analisando a sequência Rodada dos por rodada. Rodada por analisando rodada. a sequência dos times, nós temos o Flamengo que vai visitar o Fortaleza, né, joga contra o Sport Recife, É um jogo atrasado. tem jogo atrasado. Vai jogar contra o São Paulo fora, contra o Santos em casa, tem o Fla-Flu, Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará e Mirassol. Essa é a sequência do Flamengo, falando rapidamente. Só que o Flamengo tem, nesse interim, um Racing pela Libertadores da América. Sim, essa é uma questão para os dois, né? O Palmeiras também, né? Então não, mas é isso que eu tô dizendo. É difícil dizer qual jogo é mais complicado, né? Porque o Racing é mais time que a LDU, mas a LDU tem a questão da altitude. Da altitude. Então acho que E os o dois Racing- times vão E o passar por deslocamento é mais complexo também. situações parecidas. E o Racing exatamente. perdeu jogadores importantes que me se lesionaram nos últimos Sim, dias. pois é. Já o Palmeiras pega o Cruzeiro, depois pega Juventude, Santos, Mirassol, Santos de novo, que é jogo atrasado, um fora e um em casa, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Vitória e Ceará. Alguns times vão jogar Nenhuma contra os dois. tabela é simples, mas também não nenhuma tem é nenhuma um grande que absurdo. faça com que se amplie o favoritismo para lá do outro. Então, assim, lembrando, nós temos a enquete no YouTube, já tinha mencionado, repetindo para você, quem é o favorito a partir de agora, se é que existe, você vota lá no nosso YouTube, tá? E aí, senhores, temos algum favoritismo? Segundo a Opta, o Palmeiras tem um certo favoritismo, pequeno, mas
existe um certo favoritismo. Analisando tabela, Libertadores, como é que vocês veem esse cenário? Cara, é difícil falar favorito. Mas assim, se eu pudesse apostar em alguém pra ganhar o título brasileiro, seria o Palmeiras. Por ser um time que tá mais regular ao longo da temporada. Essa mídia aí, né? A gente vê aí, né? Eu prefiro o comentário do Thiago Leifert aí, né? E do Canedo. Porque, cara, os caras falar que o Palmeiras ainda é favorito pra esse campeonato, eles não sabem nada de futebol. Até porque se a gente for olhar a tabela do campeonato, todos os dois times têm jogos difíceis. Rapaz, pra mim é 50-50, velho. Esse negócio de 48,5, eu não gosto dessas contas, não. Porque o futebol, ele não é lógico. Ele não é lógico. O futebol, ele parece ser lógico, mas não é. No começo do campeonato, o favorito era o Flamengo. Depois virou Palmeiras. Agora o Flamengo passou depois. Tá, se você for olhar, sempre tá assim, eles estão... É tipo uma luta de boxe, velho. Com dois boxeadores bons, que tá ali na trocação, mas agora tá na parte técnica, tá mais parte de estudo, esperando uma falha do outro para finalizar. Ontem, o Flamengo só fez mesmo encurtar um pouco a distância, né? Pro Flamengo, pro Palmeiras, para não deixar o Palmeiras disparar, porque se o Palmeiras ganhasse ontem, ficaria difícil. Ele ficaria com 3 vitórias a mais e 6 pontos a mais. Aí ficaria difícil. Então ontem empatou, era um jogo de 6 pontos, na minha visão. Empatou com 61 pontos. Só que a única diferença, a vantagem do Palmeiras pro Flamengo é uma vitória a mais. Mas se o Palmeiras perder um jogo, né? Eu acho difícil ambos ganhar todos os jogos, pessoal. Isso não tem cogitação. Até porque futebol não é lógico. O Palmeiras, por exemplo, pega o Flamengo, né? O Palmeiras, por exemplo, vai pegar o Santos. Ah, mas o Santos não tá bem das pernas, mas tá se ajeitando com o Vojvoda, né? O Vojvoda tá ajeitando o Santos. E é um clássico paulista, né, pessoal? Tudo bem, né? O Flamengo também pegou o Botafogo, deu 3, né? E a mídia paulista tava torcendo pro Botafogo. E queimaram a língua. Então não tem essa de lógica no futebol, não. Não existe essa de lógica no futebol. Ambas as equipes são favoritas. Para mim é 50-50. Vamos deixar dessa loucura de 42,5%, que isso não é conta. Para mim é assim, ó. Eu gosto de ir no número inteiro. 40, 50, 60%. Para mim é 50-50. O que vai diferenciar é quem perder menos jogos. O Felipe Luiz ontem, cara... Ele conseguiu, né? Dominar alguns aspectos, principalmente no meio de campo. Aquela bola mesmo que o Rossi joga, né? Como o Thiago Leifert falou aí, pelo meio porque ali é estudado, pessoal. O Thiago, o Felipe Luiz já tinha estudado que o Palmeiras, quando vai para ataque, deixa aquela brecha, um corredorzinho. Ficou um corredor. Foi onde o Rossi conseguiu acertar aquele passe. E aquilo é treino, né, pessoal? Aquilo é treino. Porque o Pedro alternou com o Arrascaeta. O Arrascaeta que geralmente era para fazer aquilo que o Pedro fez porque o Pedro é mais alto, né? Mais forte. Então ele domina, dá um giro que só o Pedro sabe fazer, um giro de 360 graus, já domina de costas e já fica de frente, que é um absurdo, parece mágico. Parece que o Pedro tá aqui, parece que ele faz assim, incrível. Parece que ele dá um pulão, ele já domina, já é muita malemolência. Isso é treino. E fica de frente, dá a bola para o Arrascaeta. O Arrascaeta chega de frente e faz o gol. Pedro é o craque do time, Felipe Luiz. Você não pode deixar Pedro de fora. Se você deixar Pedro de fora, você é louco. Me desculpe. Pedro não pode ficar de fora. Beleza, pessoal? Tamo junto aí, pessoal. Não vai ter mais vídeo todo dia. Não dá pra estar mais postando vídeo todo dia. Porque eu posto o vídeo. Aí vocês clicam no vídeo e fica 4 minutos. O que foi o que o YouTube fez com o meu canal? Ele escondeu o meu canal de vocês mesmo. Porque vocês clicam com curiosidade e não assistem. Entendeu? Infelizmente, a culpa não é minha. É vocês que estão fazendo isso. Não sei por qual motivo, às vezes, parece que é torcedor de outro time que tá clicando pra assistir o vídeo. Se você não torce pro Flamengo, pessoal, não clique no vídeo. Eu prefiro que o vídeo fique com poucas views, mas que seja torcedor do Flamengo. Porque vocês que não é torcedor, clica no vídeo pra assistir, e aí não assiste todo, aí prejudica o canal. Prejudica o canal e o canal começa a cair, o YouTube não mostra mais pras outras pessoas novas, e a gente fica no prejuízo, fica trabalhando de graça. Então, já começou outro canal, não vou revelar aqui, entendeu? Porque quem tá aqui e não tá assistindo é porque não é torcedor do Flamengo e eu não vou mais ficar perdendo tempo, entendeu? E vai ficar uns dias parado, quando der pra postar eu posto, não vou mais ficar me jogando de cabeça nesse canal, não. Porque está me sugando energia, eu não gosto de ficar trabalhando, não é por causa do dinheiro, né? É por causa da satisfação de ver as pessoas informadas, às vezes é um vídeo bom, um vídeo que acaba de sair e ninguém está assistindo. Tanto que eu parei com aquele negócio de mídia paulista, que eu não quero mais ficar falando desses caras, eu quero falar só do Flamengo mesmo, beleza? Eu trouxe aí Thiago Leifert aí, que
deixando os créditos na descrição, né? Pro Thiago Life, canal do Thiago Life, Thiago, e pra SPN Brasil. Crédito para eles que são donos do corte que a gente fez aqui. Espero que eles entendam e não venha a prejudicar o canal. Obrigado aí, tamo junto. Se você é torcedor do Flamengo, obrigado por chegar até aqui. Se você não é, vaza. Beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like, comente as suas opiniões aqui nos comentários, que aqui você é respondido, beleza?